Ela foi demitida sem motivo. Até que a filha do milionário coreano contou a verdade. O emprego acabou, o chão sumiu, e no quarto ao lado uma criança dormia sem saber que perderia quem a fazia sorrir. Mas aquela demissão escondia algo muito maior. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A chuva batia forte nas janelas do apartamento de cobertura em São Paulo quando Ji-hoon estendeu o envelope para Camila. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, mas sua voz saiu firme, fria, final. Você está demitida. Efetivo imediatamente. Camila piscou, confusa, segurando a mochila cor-de-rosa da pequena Sumi contra o peito. O cheiro de tinta guache ainda impregnava suas mãos. A menina de 5 anos dormia no quarto ao lado, exausta depois de uma tarde pintando árvores coloridas. Mas o quê? Eu fiz alguma coisa errada? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, como se não quisesse acordar a criança. Ji-hoon desviou o olhar para a cidade iluminada lá fora. As luzes dos prédios tremiam através da chuva, criando um borrão dourado e frio. Não preciso dar explicações. Você receberá 3 meses de salário. Minha secretária fará o acerto amanhã. Por favor, deixe as chaves na mesa. Camila ficou ali parada, com o envelope nas mãos, sentindo o peso daquelas palavras como um soco no estômago. 3 semanas. Ela havia trabalhado apenas 3 semanas como babá daquele homem impecável, dono de uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, recém-chegado ao Brasil para inaugurar a filial latino-americana. 3 semanas cuidando de Sumi como se fosse sua própria sobrinha. 3 semanas preparando kimchi adaptado com ingredientes brasileiros, porque a menina sentia falta da comida de casa. 3 semanas cantando canções de ninar em português, enquanto a pequena adormecia abraçada ao seu coelho de pelúcia. E agora, sem aviso, sem motivo, estava sendo mandada embora. O silêncio entre eles era denso, pesado como o ar antes de uma tempestade. Camila engoliu em seco. Mas assume. Ela vai estranhar. Ela vai perguntar por mim. Vou contratar outra pessoa. A frieza na voz dele era quase violenta. Camila sentiu os olhos arderem, mas não ia chorar na frente daquele homem de terno impecável e rosto impassível. Ela colocou as chaves sobre a mesa de vidro, o som metálico ecoando no silêncio. Está bem. Desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito sem perceber. E saiu, fechando a porta devagar, como se ainda esperasse que ele mudasse de ideia. Mas Ji-hoon ficou ali, parado no meio da sala vazia, ouvindo os passos dela se afastarem pelo corredor. Quando o elevador desceu, ele fechou os olhos e respirou fundo. O perfume dela ainda pairava no ar. Algo doce, talvez coco, misturado com o cheiro de giz de cera e massa de modelar. Ele apertou os punhos. Tinha feito a coisa certa. A única coisa possível. Comente de onde você está assistindo. 2 meses antes, Ji-hoon havia desembarcado no aeroporto de Guarulhos, com 3 malas pretas idênticas, um assistente eficiente e uma filha assustada segurando firme sua mão. Sumi não parava de perguntar quando iam voltar para Seul, quando ia ver a avó de novo, quando poderia brincar no parque que ficava perto da casa antiga. Ji-hoon respondia com paciência, explicando em coreano que aquilo era temporário, que em 1 ano, talvez 2, voltariam para casa. Mas temporário para uma criança de 5 anos é uma eternidade. O calor de São Paulo os atingiu assim que saíram do aeroporto. Um calor úmido, pesado, completamente diferente do frio seco de Seul. Sumi fez uma careta e Ji-hoon afrouxou a gravata, sentindo o suor começar a escorrer pela nuca. O motorista que a empresa contratou os levou pelo trânsito caótico da cidade. Buzinas, motos zigue-zagueando entre os carros, vendedores ambulantes nos sinais. Tudo tão diferente, tão barulhento, tão vivo de um jeito que incomodava Ji-hoon. Ele era um homem de silêncios, de rotinas, de controle. E ali estava tudo fora de controle. O apartamento de cobertura ficava em um prédio novo na Vila Olímpia. 3 suítes, sala com pé direito duplo, vista para a cidade. Móveis minimalistas, cores neutras, nada de pessoal. Ji-hoon odiava. So-mi também. A menina caminhou pelos cômodos vazios, seus passos ecoando no piso de porcelanato claro, e perguntou onde estavam seus bichos de pelúcia. Papai esqueceu de trazer? Não, meu amor. Eles vêm na mudança. Daqui a 2 semanas. Sumi começou a chorar. Baixinho no começo, depois em soluços altos e desesperados. Ji-hoon se ajoelhou ao lado dela sem saber o que fazer. Ele nunca havia sido bom com emoções, nem as suas, muito menos as dos outros.
Desde que a esposa morreu 3 anos atrás, ele havia se fechado ainda mais, construindo muros cada vez mais altos ao redor do coração. Vamos comprar bichos novos amanhã. Os que você quiser. Mas eu quero os meus. Eu sei. Eu sei. As próximas semanas foram um pesadelo. Ji-hoon passava 14 horas por dia no escritório, organizando a nova operação, contratando equipe, negociando com parceiros locais. Uma assistente da empresa cuidava de Sumi durante o dia, mas a mulher era fria, eficiente, tratava a menina como uma tarefa a ser cumprida. Sumi parou de comer direito. Parou de sorrir. À noite, quando Ji-hoon finalmente chegava em casa, a encontrava sentada no sofá, abraçada ao único coelho de pelúcia que haviam trazido na mala de mão, olhando para a televisão sem realmente assistir. Papai, quando vamos voltar para casa? Logo, meu amor. Mas quando? Logo. Até que uma manhã a assistente pediu demissão. Eu lamento, Sr. Park, mas não consigo mais. A menina não colabora. Chora o tempo todo. Não quer comer. Não quer brincar. Eu não fui treinada para lidar com trauma infantil. Sugiro que o senhor procure uma babá especializada. E foi assim que o anúncio foi publicado. Babá para criança de 5 anos, fluente em inglês, experiência com crianças estrangeiras, disponibilidade integral. 12 candidatas apareceram. Ji-hoon entrevistou todas, assistido pela gerente de RH da empresa. Mulheres qualificadas, com currículos impecáveis, referências excelentes. E então, entrou Camila. Ela chegou 15 minutos atrasada, com o cabelo ainda úmido preso num rabo de cavalo apressado, uma blusa florida que definitivamente não combinava com a seriedade de uma entrevista de emprego, e um sorriso largo que iluminou a sala de espera. Desculpa o atraso, gente. O metrô estava lotado e eu acabei pegando a saída errada. Esse bairro é muito chique, eu me perdi toda. A gerente de RH franziu a testa. Ji-hoon manteve a expressão neutra, mas por dentro já estava descartando aquela candidata. Impontualidade. Informalidade excessiva. Aparência desleixada. Próxima. Mas então Sumi, que estava sentada quieta num canto brincando com blocos de montar, olhou para cima. E sorriu. Pela primeira vez em semanas, a menina sorriu. Camila notou na mesma hora. Oi, princesa. Que blocos legais. Você tá fazendo um castelo? Sumi assentiu, tímida. Camila se abaixou, ficando na altura da criança. Posso ajudar? Posso fazer a torre? Outra cabeçada tímida. E ali, no chão frio do escritório, enquanto Ji-hoon e a gerente de RH trocavam olhares confusos, Camila começou a construir junto com Sumi. Ela não falava alto, não forçava a conversa. Apenas encaixava os blocos, cantarolando baixinho uma música que Ji-hoon não conhecia. Depois de 5 minutos, Sumi estava rindo. Rindo. O som era tão inesperado que Ji-hoon sentiu algo apertar no peito. Senhorita. A voz dele saiu mais ríspida que pretendia. Camila olhou para cima, ainda sorrindo. Opa, desculpa, me empolguei. A entrevista foi estranha. Camila não tinha as qualificações das outras. Não havia trabalhado em casas de famílias ricas. Não tinha diploma de pedagogia. Seu inglês era básico, com sotaque carregado. Mas havia algo nela. Uma leveza. Uma humanidade. Quando Ji-hoon perguntou por que ela queria trabalhar como babá, ela respondeu sem ensaiar. Porque eu gosto de criança. Porque eu sei o que é se sentir perdida num lugar novo. Quando eu era pequena, minha família se mudou de Recife para São Paulo. Eu não conhecia ninguém. Não entendia o jeito das pessoas aqui. Tudo era diferente. E teve uma professora que me acolheu, sabe? Ela me fez sentir que eu tinha um lugar. Quero fazer isso para outras crianças. Ji-hoon não disse nada. Apenas anotou algo no bloco. A gerente de RH conduziu o resto da entrevista com perguntas técnicas que Camila respondeu da forma que podia. Honesta, direta, sem floreios. Quando ela saiu, Ji-hoon já estava revisando o currículo da próxima candidata. Mas Sumi puxou sua manga. Papai, ela pode voltar amanhã? Quem, meu amor? A moça de cabelo molhado. Ela é legal. Ji-hoon suspirou. Vamos ver, Sumi. Vamos ver. Mas naquela noite, depois de colocar a filha para dormir, ele ficou na varanda olhando para a cidade. As luzes piscavam como estrelas caídas. O barulho distante do trânsito criava uma melodia urbana estranha. E ele pensou naquele sorriso. Não o de Camila. O de Sumi. Quanto tempo fazia que não via a filha sorrir assim? 3 dias depois, Camila recebeu a ligação. Ela estava no mercado, comprando ingredientes para fazer um bolo para o aniversário da sobrinha, quando o telefone tocou. Alô? Senhorita Camila Santos?
Sim, aqui é da Park Technologies. O Sr. Park gostaria de oferecer a vaga de babá. Quando você pode começar? Camila quase derrubou a cesta de compras. Sério? Tipo, sério mesmo? Sim, segunda-feira, 8 da manhã. Vou mandar o endereço e o contrato por e-mail. Eu aceito. Obrigada. Muito obrigada. Do outro lado da linha, a secretária desligou com um suspiro. Aquela moça era muito animada. Barulhenta demais. Não ia durar uma semana. A primeira segunda-feira de Camila começou com ela chegando 20 minutos adiantada, carregando uma sacola de pano cheia de coisas. Ji-hoon abriu a porta já de terno, gravata perfeitamente alinhada, cabelo impecavelmente penteado. O contraste era brutal. Ele, todo controle e linhas retas. Ela, toda cores e curvas. Bom dia! Trouxe umas coisinhas pra Sumi. Massa de modelar caseira, uns livrinhos, giz de cera. Ah, e fiz uns pães de queijo. Pensei que vocês podiam gostar. Café da manhã, sabe? Ji-hoon piscou. Pães de queijo? É uma coisa brasileira. É tipo um pãozinho de queijo que derrete na boca. A Sumi vai amar. Ela estendeu um pote ainda morno. O cheiro subia, amanteigado e reconfortante. Ji-hoon aceitou sem saber bem o que fazer. Eu já tomei café, mas obrigado. Camila entrou no apartamento e parou, olhando ao redor. Nossa, que lugar grande. E vazio. Vocês acabaram de chegar, né? Há 6 semanas. E cadê as coisas? Tipo, fotos, quadros, plantas? Não trouxemos muitas coisas pessoais. Camila fez uma careta. Mas como vocês se sentem em casa assim? Ji-hoon não respondeu. Não sabia responder. Ele nunca havia pensado em se sentir em casa, apenas em funcionar. Sumi apareceu no corredor, de pijama, esfregando os olhos. Quando viu Camila, o rosto se iluminou. Você voltou. Voltei, princesa. E trouxe um monte de coisa legal pra gente fazer hoje. Tá afim? A menina assentiu com entusiasmo. Ji-hoon sentiu aquele aperto no peito de novo. Ele limpou a garganta. Preciso ir. Tenho reunião às 9. Camila, o número da minha secretária está na geladeira. Qualquer emergência, liga pra ela. Ela resolve tudo. Camila acenou. Pode deixar. A gente vai ficar bem. Vai, Sumi. Dar tchau pro papai? Sumi correu e abraçou as pernas do pai. Ji-hoon se abaixou, beijou o topo da cabeça dela, murmurou algo em coreano. Depois saiu, fechando a porta com um clique suave. E pela primeira vez em semanas, não sentiu aquele peso esmagador de culpa ao deixar a filha. Camila passou o dia transformando aquele apartamento asséptico em algo vivo. Ela colocou música brasileira tocando baixinho no celular. MPB, aquelas canções suaves que sua mãe costumava ouvir enquanto cozinhava. Ela e Sumi fizeram desenhos e colaram na geladeira. Fizeram biscoitos de chocolate que deixaram farelos por toda a cozinha. Brincaram de massinha, de boneca, de esconde-esconde entre os cômodos vazios. Às 3 da tarde, Sumi estava rindo tanto que tinha soluços. Às 5 estava cantando junto com a música, sem entender as palavras, apenas seguindo a melodia. Às 7, quando Ji-hoon chegou, encontrou as duas dançando descalças na sala, girando de mãos dadas. Ele parou na porta, chaves ainda na mão, e ficou apenas olhando. Camila o viu primeiro. Opa! Oi! Não vi você chegar. Sumi, olha, o papai chegou! A menina correu até ele. Papai! Papai! Olha tudo que a gente fez hoje! Vem ver! Ela puxou a mão dele, arrastando-o pela casa. Os desenhos na geladeira, a torre de blocos que construíram, os biscoitos tortos guardados numa caixa de plástico. E Ji-hoon foi olhando tudo com aquela expressão neutra, mas por dentro, algo estava desmoronando. Aquele apartamento. Ele parecia diferente. Não pelos objetos, mas pela energia. Pela vida. Camila ficou ali, de pé perto da cozinha, com as mãos nas costas, sorrindo sem perceber. Ela tinha farinha no rosto. O cabelo estava ainda mais bagunçado que de manhã. E Ji-hoon pensou, por uma fração de segundo, que ela parecia com o sol. Quente. Brilhante. Impossível de ignorar. Ele desviou o olhar rápido demais. As semanas seguintes criaram uma rotina estranha e funcional. Ji-hoon saía cedo. Camila chegava cedo. Ele trabalhava. Ela cuidava de Sumi. Quando ele voltava, geralmente tarde, encontrava a filha já de pijama, com as unhas pintadas de cores ridículas, ou com desenhos no braço feitos com canetinha lavável, ou com o cabelo trançado de forma torta. E sempre feliz. Sempre feliz. Camila deixava o jantar pronto, geralmente algo brasileiro adaptado para o paladar infantil.
arroz, feijão, bife acebolado. Ou então macarrão com molho de tomate caseiro. Às vezes tentava fazer algo coreano seguindo receitas do YouTube, e o resultado era desastroso, mas engraçado. Ji-hoon comia sozinho depois que Camila ia embora, sentado à mesa de jantar enorme, olhando para a cidade lá fora. Mas começou a notar coisas. O cheiro da comida ainda pairando na cozinha. As vozes gravadas nas paredes, aquelas risadas altas de Sumi que pareciam ter ficado impressas no apartamento. Os pequenos bilhetes que Camila deixava grudados na geladeira. Sumi comeu bem hoje. Ela perguntou sobre a mãe, não soube o que responder, disse para você conversar com ela. Sumi ficou um pouco triste de tarde, mas melhorou depois que fizemos um desenho. Tá colado no quarto dela. Ele lia cada bilhete com atenção. Nunca respondia. Apenas os dobrava e guardava na gaveta da escrivaninha. Não sabia por quê. Um dia chegou mais cedo. 4 da tarde, uma reunião havia sido cancelada. Abriu a porta e ouviu música. Não era MPB dessa vez. Era uma música coreana. Uma balada antiga que ele reconheceu imediatamente. Havia sido a música favorita da esposa. Ele sentiu o ar faltar. Caminhou até a sala e viu Camila e Sumi sentadas no chão, cercadas por fotos. Fotos antigas que ele havia trazido do Brasil, mas nunca havia desempacotado. Fotos dele e da esposa grávida. De Sumi bebê. O que vocês estão fazendo? A voz dele saiu mais alta que pretendia. Camila olhou para cima, assustada. Ah, oi. Você chegou cedo. A Sumi pediu para ver fotos da mãe. Eu achei essa caixa no closet e... Eu não autorizei isso. As palavras saíram cortantes. Sumi encolheu os ombros. Camila se levantou devagar, percebendo que havia cruzado uma linha invisível. Desculpa. Eu achei que... Não. Você não acha nada. Você cuida da minha filha. Não organiza a minha vida. Camila piscou, sentindo o peso da reprimenda. Ficou vermelha. Entendi. Desculpa. Vou guardar tudo. Não precisa. Eu guardo. Pode ir. Pode ir? Sim. Hoje você pode sair mais cedo. Mas ainda nem são 5. Eu disse que pode ir. Camila olhou para Sumi, que estava com os olhos arregalados, assustada com o tom do pai. Ela se abaixou, beijou o topo da cabeça da menina. Te vejo amanhã, tá? Promete? Prometo. Depois pegou a bolsa e saiu, fechando a porta com cuidado. Ji-hoon ficou ali, no meio da sala, cercado por aquelas fotos espalhadas. Sumi começou a chorar. Baixinho no começo, depois mais alto. Papai é chato. Você gritou com a Camila? Eu não gritei. Gritou sim. Ela só estava me ajudando. Eu pedi para ver as fotos da mamãe. Eu sinto falta da mamãe. Por que você guardou tudo? Por que você não fala dela? Sumi. Eu quero a mamãe. Eu quero a Camila. Eu quero ir embora daqui. E a menina correu pro quarto, batendo a porta. Ji-hoon ficou sozinho. Ele se abaixou, pegou uma das fotos. Sua esposa sorrindo, grávida de 7 meses, as mãos no ventre. Ele lembrava daquele dia. Haviam ido ao parque. Ela havia comido sorvete de morango. Havia rido tanto quando ele tentou montar o carrinho do bebê e fez tudo errado. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. E pela primeira vez em 3 anos, deixou as lágrimas virem. Na manhã seguinte, Camila chegou no horário, mas diferente. Mais contida. Mais quieta. Bom dia, disse, sem o sorriso habitual. Ji-hoon estava tomando café. Bom dia. Houve um silêncio constrangido. Sobre ontem, ele começou. Camila levantou a mão. Não precisa. Foi erro meu. Não vou mais mexer em nada, pessoal. Vou só cuidar da Sumi. Não é isso. Ele pausou, procurando as palavras certas. Algo que ele nunca fazia, porque sempre sabia exatamente o que dizer. Eu reagi mal. Você não fez nada errado. Sumi queria ver as fotos da mãe. É natural. E eu não lido bem com isso. Camila assentiu devagar. Eu entendo. Perder alguém é difícil. Não é desculpa para ser grosso com você. Tá tudo bem. Sério. Mas não estava. Ela podia ver nos olhos dele que não estava. E ele podia ver nos olhos dela que ela estava magoada. Sumi apareceu no corredor. Olhou para os dois. Sentiu a tensão. Vocês brigaram de novo? De novo não, princesa. Camila disse rápido, forçando um sorriso. Seu pai só estava me explicando uma coisa. Bora tomar café? Fiz panquecas. Ji-hoon pegou a pasta. Preciso ir. Reunião cedo. Ele passou por Camila sem olhar direito, mas no último segundo, parou. Obrigado. Por cuidar dela. Camila assentiu. É meu trabalho.
Mas eles dois sabiam que não era só trabalho. Não mais. Os dias seguintes foram estranhos. Cordiais, profissionais, frios. Camila continuava fazendo tudo com dedicação. Brincava com Sumi, cozinhava, limpava, deixava bilhetes. Mas o calor havia sumido. A leveza. Ji-hoon notou. E odiou notar. Odiou sentir falta daquela música tocando quando ele chegava. Daquele riso alto ecoando pelas paredes. Daquele cheiro de bolo saindo do forno. Ele começou a chegar em casa mais cedo. Só para ter certeza de que está tudo bem, dizia para si mesmo. Mas era mentira. Era para vê-la. Para observar a forma como ela dobrava as pernas quando sentava no chão brincando com Sumi. A forma como mordia o lábio inferior quando estava concentrada fazendo um desenho. A forma como ria, a cabeça jogada para trás, sem vergonha, sem contenção. E isso o apavorava. Uma tarde, chegou e encontrou Camila na cozinha chorando. Ela estava de costas, lavando louça, mas os ombros tremiam. O que aconteceu? A voz dele saiu preocupada demais. Camila se virou, limpando o rosto rápido. Nada. Só. Minha mãe ligou. Ela tá doente. Nada grave, só uma gripe. Mas eu fiquei preocupada. Ela mora sozinha em Recife, e... Ela parou percebendo que estava falando demais. Desculpa. Vou terminar aqui e... Camila. Ela olhou para ele. Pode ir, agora. Vai ver sua mãe. Mas assume. Eu cuido. Vá. Camila piscou, surpresa. Mas você tem trabalho. Vou trabalhar de casa. Vai. E ela foi. Mas antes, olhou para ele de um jeito diferente. Como se estivesse vendo algo que não havia visto antes. Ji-hoon passou a tarde com Sumi. Tentou fazer jantar e queimou o arroz. Tentou ajudar com a lição de casa de português e não entendeu nada. Tentou dar banho e deixou cair shampoo nos olhos dela. Mas quando colocou a filha para dormir, ela se aconchegou no peito dele e murmurou. Você tá tentando ser igual a Camila. Não. Tô tentando ser um pai melhor. Você já é bom, papai. Só é triste às vezes. Ele ficou ali, afagando o cabelo dela, sentindo algo imenso crescendo no peito. Quando Camila voltou 2 dias depois, ele a recebeu com uma tigela de kimchi. Comprei numa loja coreana aqui perto. Pensei que você podia gostar. Ela sorriu. De verdade dessa vez. Obrigada. Minha mãe tá melhor. Que bom. E então, sem saber por quê, ele disse. Senti sua falta. Camila ficou parada. Ele também. Sentiu falta do quê? De você. Dela. De como você faz essa casa parecer viva. Camila não soube o que responder. Ficou ali, segurando aquela tigela de kimchi, sentindo o coração disparar de um jeito que não devia. Ele era seu chefe. Rico. Distante. Estrangeiro. De um mundo completamente diferente do dela. E ainda assim, naquele momento, com aqueles olhos escuros olhando para ela com uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes, ele parecia apenas humano. Apenas um homem cansado, sozinho, tentando. Eu só faço meu trabalho. Não. Você faz mais que isso. Você faz minha filha sorrir. Você faz. Ele parou. Balançou a cabeça. Desculpa. Eu não devia ter dito isso. Camila sentiu algo quente subindo pelo peito. Algo perigoso. Ela colocou a tigela sobre a mesa devagar. Senhor Park. Ji-hoon. Me chama de Ji-hoon. Ji-hoon. Ela testou o nome na língua. Soou estranho. Íntimo demais. Eu acho melhor manter as coisas profissionais. Eu não. Ele deu um passo à frente. Não consigo mais. Camila deu um passo atrás. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Você é meu chefe. Eu sei. Eu cuido da sua filha. Eu sei. Isso é errado. Provavelmente. Ele deu outro passo. Ela não recuou dessa vez. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, e Camila podia sentir o calor irradiando dele. Cheiro de alguma colônia cara, de café, de algo indefinível que era só dele. Por que você me contratou? A pergunta saiu num sussurro. Porque minha filha sorriu quando te viu. Só por isso? Ele hesitou. Depois. Porque quando você entrou naquela sala, foi como se alguém tivesse acendido a luz. E eu tava no escuro faz tanto tempo que nem lembrava mais como era ter claridade. Camila sentiu os olhos arderem. Eu não sou. Eu não sou do seu mundo. Eu não ligo pro meu mundo. Mas as pessoas vão ligar. Sua família, sua empresa. Deixa eu me preocupar com isso. Camila. A voz dele era baixa, rouca. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que é arriscado. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Camila fechou os olhos. Respirou fundo.
E quando abriu de novo, disse a verdade. Eu também. Eles ficaram assim por um momento eterno. Até que Ji-hoon levantou a mão, devagar, e tocou o rosto dela. Apenas os dedos roçando a pele. Camila tremeu. Podemos tentar? Ele perguntou. Ir devagar. Ver onde isso vai dar. Camila não era de fazer as coisas pela metade. Mas aquilo era grande demais, importante demais, assustador demais. Tá. A palavra saiu num fio de voz. A gente tenta. Ji-hoon sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. E naquele apartamento enorme e vazio, com a cidade pulsando lá fora, algo começou. Algo frágil e precioso e completamente imprudente. Mas real. Tão real que doía. As semanas seguintes foram uma dança cuidadosa. Ji-hoon e Camila mantinham tudo profissional na frente de Sumi, mas quando a menina dormia, ficavam conversando na varanda. Ele contava sobre a Coreia, sobre a pressão da família, sobre como havia sido criado para ser perfeito, infalível, um líder sem fraquezas. Sobre como havia amado a esposa, mas nunca havia conseguido ser completamente vulnerável com ela porque não sabia como. Camila contava sobre Recife, sobre a mudança para São Paulo quando era criança, sobre o preconceito que sofreu por causa do sotaque, sobre os empregos ruins que teve antes de descobrir que gostava de cuidar de crianças, sobre os relacionamentos que não deram certo porque os caras sempre esperavam que ela fosse menor do que era. Eles descobriram que eram parecidos em coisas fundamentais. Ambos haviam perdido pessoas importantes. Ambos carregavam culpas que não mereciam. Ambos haviam construído paredes ao redor do coração, e agora estavam, lentamente, desmantelando tijolo por tijolo. Ji-hoon começou a chegar mais cedo em casa. Não todo dia, mas sempre que podia. Camila começou a fazer jantares mais elaborados. Não porque precisava, mas porque queria. Um dia, ele trouxe ingredientes coreanos e ensinou ela a fazer bibimbap. Ficaram na cozinha, ombro a ombro, rindo quando ela confundiu gochujang com gochugaru e o molho ficou forte demais. Sumi entrou, bocejando, e viu os dois juntos. Vocês estão cozinhando? Tamo. Camila se abaixou. Quer ajudar? A menina olhou para o pai. Ele assentiu. E os três prepararam o jantar juntos. Foi bagunçado. A cozinha ficou suja. Tinha arroz no chão, pedaços de cenoura na pia, molho respingado na parede. Mas quando sentaram à mesa e comeram, Sumi disse algo que fez o coração de Ji-hoon parar. Parece que a gente é uma família. Ji-hoon e Camila trocaram olhares. Nenhum dos dois respondeu. Mas naquela noite, depois que Sumi dormiu, depois que Camila foi embora, Ji-hoon ficou na varanda pensando naquela frase. Uma família. Ele não tinha uma família fazia anos. Tinha uma filha. Tinha parentes distantes na Coreia que ligavam nas datas certas e mandavam presentes caros e impessoais. Mas família de verdade? Aquilo que Camila trazia. Aquele calor, aquela bagunça, aquela vida. Ele queria isso. Deus, como queria. Mas querer e ter eram coisas muito diferentes. E ele sabia disso melhor que ninguém. Na sexta-feira seguinte, sua mãe ligou da Coreia. A voz dela atravessou os continentes com a mesma frieza de sempre. Ji-hoon-ah. Oma. Como está, Sumi? Bem. Adaptada? Cada vez mais. E os negócios? Vão bem. A filial está operacional. Ótimo. Seu primo me disse que está sozinho aí. Estou com Sumi. Você entendeu. Sem companhia adequada. Uma pausa. Vi que Su-yeon ainda não se casou. Ela perguntou por você. Oma. Ji-hoon, você precisa de alguém apropriado. Alguém que entenda nossa cultura, nossa posição. Eu sei que ainda sofre pela Hyejin, mas já faz 3 anos. Sumi precisa de uma mãe. Ela tem uma mãe. Teve. Passado. A voz da mãe era pragmática, quase cruel. E Su-yeon seria perfeita. Mesma educação, mesma classe, mesma. Eu não amo Su-yeon. Amor vem depois. Primeiro vem compatibilidade. Ji-hoon apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Com todo respeito, Oma. Minha vida pessoal é minha escolha. Enquanto você viver sob o nome Park, suas escolhas afetam a todos nós. Lembre-se disso. E ela desligou. Ji-hoon ficou olhando para o telefone, sentindo aquela pressão familiar no peito. Aquele peso de expectativas, de deveres, de um nome que ele carregava como uma cruz. Camila notou na segunda-feira que ele estava diferente. Mais distante, mais fechado. Aconteceu alguma coisa? Ele evitou olhar nos olhos dela.
Assuntos de família. Quer conversar sobre? Não. O tom era final. Camila não insistiu, mas sentiu o afastamento. E doeu mais do que imaginava. Os dias seguintes foram estranhos. Ji-hoon voltou a sair cedo e chegar tarde. As conversas na varanda pararam. Ele mal olhava para Camila. Quando olhava, era com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Culpa, medo, arrependimento. Sumi sentiu a mudança também. Papai, por que você tá bravo com a Camila? Não estou bravo. Tá sim. Você não fala mais com ela. Estou ocupado. Antes você também estava ocupado e ainda conversava. Ji-hoon suspirou. É complicado, meu amor. Por quê? Por quê? Ele parou. Como explicar para uma criança de 5 anos a complexidade de dois mundos que não deveriam se tocar? Porque às vezes as coisas não são simples como a gente quer. Camila não notou, mas Sumi notou tudo. As crianças sempre notam. E na quinta-feira, quando Ji-hoon chegou em casa, encontrou a filha sentada sozinha na sala, com uma cara muito séria. Onde está a Camila? Mandei ela embora. Como assim mandou ela embora? Falei que ela podia ir mais cedo. Sumi, você não pode. Posso sim. Você manda ela embora todo dia agora. Ji-hoon se ajoelhou na frente da filha. Do que você está falando? Você gosta dela, né? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Ji-hoon ficou sem palavras. Sumi, eu vi vocês conversando. Vi você rindo com ela. Você nunca ri comigo, só com ela. E agora você tá com medo. Medo de quê? De gostar dela. Porque a mamãe morreu e você acha que é errado gostar de outra pessoa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Mas não é errado, papai. A mamãe ia querer que você fosse feliz. Eu quero que você seja feliz. E a Camila te faz feliz. Ji-hoon sentiu algo rachar dentro dele. Ele puxou a filha pro colo, abraçou com força. Sumi soluçava contra o peito dele. Não manda ela embora, papai. Por favor. Ela é legal. Ela me faz feliz também. E você também fica feliz quando ela tá aqui. A gente pode ser uma família. Pode, papai? Ji-hoon fechou os olhos. Sentiu as próprias lágrimas virem. É complicado. Por que os adultos sempre falam que tudo é complicado? Por quê? Porque a gente tem medo de magoar as pessoas, de fazer escolhas erradas, de desapontar quem a gente ama. Você não vai me desapontar. Não sou só você que eu preciso pensar, meu amor. Tem a vovó, a família, a empresa. A Camila é diferente da gente. Ela é. Sumi se afastou, olhando nos olhos do pai com uma seriedade assustadora para a idade dela. Ela é diferente porque ela é feliz, porque ela não tem medo de ser ela mesma. Você devia aprender com ela, papai, em vez de mandar ela embora. E aquelas palavras vindas de uma criança de 5 anos acertaram Ji-hoon como um soco no estômago. Naquela noite, depois de colocar Sumi para dormir, ele ficou na varanda olhando para a cidade. Pensou na mãe, na família, no peso do nome Park, nas expectativas, nos deveres. E então pensou em Camila, no sorriso dela, na forma como ela fazia até as coisas mais simples parecerem especiais, na forma como ela não tinha medo de viver, de sentir, de ser inteira. E percebeu que estava com medo, não de julgamento, não de decepção, mas de felicidade, porque felicidade era algo que ele não achava que merecia mais. Não depois de Hye-jin, não depois de ter falhado em salvá-la. Mas Sumi tinha razão. Hye-jin ia querer que ele fosse feliz. Ela sempre havia querido isso. E Camila? Camila não era uma substituição. Não era uma forma de esquecer. Era uma chance. Uma chance de recomeçar. De viver de novo. De deixar a luz entrar. Ele pegou o telefone. Discou o número dela antes que pudesse se arrepender. Alô? A voz dela soou surpresa. Camila. É você. Tudo bem? Tá tudo bem com a Sumi? Ela tá bem. Eu preciso falar com você. Agora? Pode ser amanhã? Tem que ser agora. Houve uma pausa. Tá. Onde? Tem um café perto da sua casa. Aquele que fica aberto até tarde. Me encontra lá em meia hora? Tá bom. Ji-hoon ligou pra vizinha. Pediu pra ela ficar com Sumi por 1 hora. Trocou de roupa. E foi. O café era pequeno, aconchegante, com aquele cheiro de grãos torrados e bolo caseiro que impregnava o ar. Camila já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa no canto, mexendo nervosamente numa xícara de chocolate quente. Ela levantou quando o viu. Ji-hoon. Ele se sentou na frente dela. Por um momento, nenhum dos dois falou.
Só ficaram ali, olhando um pro outro, com anos de dor e esperança e medo entre eles. Eu pedi desculpas, Ji-hoon começou, mas não expliquei direito. E você merece uma explicação. Camila cruzou os braços, se protegendo. Tá. Quando minha esposa morreu, eu jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar. Que nunca mais ia sentir aquilo, aquela dor, aquele vazio. Então eu me fechei. Me tornei o homem que você viu naquela entrevista. Frio, controlado, funcional. E funcionou. Por 3 anos funcionou. Até você. Ele pausou. Respirou fundo. Quando você entrou na minha vida, foi como se alguém tivesse aberto as janelas de uma casa que estava fechada faz tempo demais. E no começo foi bom. Era luz. Era ar. Era vida. Mas depois eu tive medo. Porque deixar você entrar significava arriscar sentir aquela dor de novo. E eu não sei se consigo sobreviver a isso outra vez. Camila estava com os olhos marejados. Eu entendo. Entende mesmo? Entendo. Eu também já perdi gente. Eu sei o que é ter medo de se apegar. Mas, Ji-hoon, ela se inclinou para frente. Tocar sem tocar. Medo não é desculpa para magoar quem tá tentando te amar. As palavras ficaram suspensas no ar. Te amar. Ela havia dito te amar. Você. Camila balançou a cabeça, rindo baixinho, limpando os olhos. Merda. Não era para eu falar isso. Não era. Porque eu sei que você não. Eu também te amo. Ela ficou paralisada. O quê? Eu te amo. E isso me apavora. Porque minha mãe ligou semana passada dizendo que eu preciso de alguém apropriado. Alguém da Coreia, da mesma classe, com a educação certa. E eu pensei. Eu realmente pensei em ouvir ela. Porque seria mais fácil. Porque não ia gerar conflito. Por quê? Camila se levantou. Ji-hoon levantou também rápido. Espera, eu não terminei. Eu não quero ouvir isso. Eu pensei nisso. Pensei em desistir de você para fazer todo mundo feliz. Mas aí a Sumi me perguntou por que os adultos sempre acham que tudo é complicado. E eu não soube responder. Porque não é complicado, Camila. É simples. Eu te amo. Eu quero você na minha vida. Eu quero construir alguma coisa com você. Não importa o que minha mãe ache, ou minha família, ou a sociedade. As lágrimas escorriam livres agora pelo rosto dela. E o que você tá dizendo? Que eu tô escolhendo você. Se você ainda me quiser. Camila deixou escapar um riso molhado. Você é um idiota. Eu sei. Mas demorou muito para perceber. Eu sei disso também. Ela deu a volta na mesa. Ficou na frente dele. E se sua família não aceitar, a gente lida com isso. E se for difícil demais, a gente lida com isso também. E se eu não for boa o suficiente pro seu mundo? Você é boa demais pro meu mundo. É por isso que eu preciso de você, para me lembrar do que é importante de verdade. Camila colocou as mãos no rosto dele. Você tem certeza? Porque se a gente começar isso de verdade, eu não vou desistir fácil. Não quero que desista. Quero que fique. Para sempre se deixar. Ela sorriu. Aquele sorriso que era puro sol. Então beija logo. E ele beijou. Ali, no meio daquele café pequeno em São Paulo, com cheiro de chocolate quente e gente conversando baixo ao redor, Ji-hoon beijou Camila como se ela fosse ar e ele estivesse sufocando fazia anos. E talvez estivesse. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Camila riu. Sumi vai surtar. Ela já sabe. Como? Crianças sempre sabem. Camila encostou a testa na dele. Então a gente tá fazendo isso? De verdade? De verdade. Avalie essa história de 0 a 10. Comente o que mais tocou seu coração. Mas a realidade não demora a bater na porta. 3 dias depois do beijo no café, Ji-hoon estava em casa trabalhando quando recebeu uma ligação. Era seu primo, Jae-sung, vice-presidente da empresa na Coreia. Ji-hoon A. A voz soava tensa. Jae-sung. O que foi? Sua mãe me ligou preocupada. Disse que você está se envolvendo com alguém. Inapropriado. As palavras dela. Minha vida pessoal não é assunto da empresa. É quando afeta a imagem da marca. Os parques são uma instituição, Ji-hoon. Você sabe disso. Eu sei, e não me importo. Houve um silêncio longo. Depois. Ela é brasileira? É. Pobre? Classe média. A mãe de Jae-sung, tia de Ji-hoon, havia crescido na pobreza antes de se casar. Ele sabia que aquilo era hipocrisia, mas estava acostumado com a hipocrisia da família. Ela é boa pessoa? É a melhor pessoa que eu conheço. Então foda-se o que os outros pensam. Ji-hoon quase deixou o telefone cair. O quê? Cara, eu tô cansado dessa merda. A gente vive pra agradar gente que mal liga pra gente.
Sua mãe tá sozinha num casarão enorme preocupada com imagem, enquanto você tá do outro lado do mundo criando sua filha sozinho. Se você achou alguém que te faz feliz, segura com força. Porque felicidade é rara. A gente não pode desperdiçar. Ji-hoon sentiu um nó na garganta. Obrigado. Vou segurar a onda aqui. Mas se prepare. Vai ter resistência. Eu sei. Tá preparado? Tô aprendendo a estar. Depois que desligou, Ji-hoon ficou olhando para a cidade lá fora. Resistência. Ele sabia que vinha. Mas pela primeira vez em anos, estava disposto a lutar. Naquela noite, quando Camila chegou, ele contou sobre a ligação. Ela ouviu em silêncio, mordendo o lábio inferior. Sua família vai me odiar. Provavelmente. Vão achar que eu não sou boa o suficiente. Vão estar errados. Ji-hoon pegou as mãos dela. Mas eu preciso que você saiba no que tá se metendo. Não vai ser fácil. Vai ter gente falando, julgando, tentando separar a gente. E eu vou lutar, mas preciso saber que você também vai. Camila apertou as mãos dele. Eu não desisto fácil. Nunca desisti. Cresci pobre. Sofri preconceito a vida inteira. Se tem uma coisa que eu aprendi, é a não deixar os outros definirem meu valor. Ji-hoon sorriu e beijou a testa dela. Como eu tive sorte de te encontrar. Foram os pães de queijo. Ela riu. Definitivamente foram os pães de queijo. Mas a primeira resistência não veio da Coreia. Veio de perto. Da escola de Sumi. Ji-hoon havia matriculado a filha numa escola internacional cara, onde as crianças de expatriados estudavam. E as mães dessas crianças formavam um grupo fechado, cheio de fofoca e julgamento. Quando Camila começou a buscar Sumi na escola, os olhares começaram. Sussurros. Comentários. Uma das mães, esposa de um executivo americano, puxou conversa com falsa simpatia. Você é a nova babá da Sumi? Sou. Que fofo. E há quanto tempo você trabalha para a família Park? Quase 3 meses. Nossa. E você mora com eles? Não. Só trabalho durante o dia. Ah, porque eu ouvi que... Ela pausou. Veneno puro. Que você e o Sr. Park são próximos. Camila sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Manteve o sorriso. Somos. Ele é um ótimo chefe. A mulher riu. Um riso agudo, artificial. Claro, claro. Só tome cuidado, querida. Homens ricos gostam de se divertir, mas na hora de casar, sempre escolhem alguém do mesmo nível. Camila apertou a alça da mochila da Sumi com força. Boa sorte com isso. E saiu, cabeça erguida, coração batendo forte. Mas aquelas palavras ficaram. Homens ricos gostam de se divertir. Será que Ji-hoon estava só se divertindo? Não. Ela balançou a cabeça. Ele havia dito que a amava, havia escolhido ela. Mas a dúvida, uma vez plantada, é difícil de arrancar. Naquela noite, estava mais quieta que o normal. Ji-hoon notou. O que foi? Nada. Camila. Ela suspirou. Só. As mães da escola. Elas estão falando. O quê? De mim? De você. Da gente. Dizendo que... Que o quê? Que você vai se cansar de mim. Que homem rico não fica com mulher pobre. Que eu sou só uma distração. Ji-hoon ficou tenso. Quem disse isso? Não importa. Importa sim. Não vai adiantar nada você brigar com metade das mães da escola. Não vou brigar. Vou deixar claro. Ele pegou o telefone. Ligou para a secretária. Quero que você agende uma reunião com a diretora da escola da Sumi. Amanhã. E quero que conste em ata que Camila Santos tem autorização total para buscar, levar e tomar decisões sobre minha filha. Ela não é funcionária. Ela é. Ele olhou para Camila. Parte da família. E quem tiver problema com isso pode se dirigir diretamente a mim. Quando desligou, Camila estava chorando. Você não precisava. Precisava sim. Ninguém fala da mulher que eu amo e sai impune. Ela riu entre as lágrimas. Você vai se meter em tanta confusão por minha causa. Que se danem as confusões. E se sua mãe descobrir? E se sua empresa descobrir? E se todo mundo descobrir? Ele puxou ela para perto. Que descubram. Eu não vou esconder você. Não vou ter vergonha de você. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo e pra Sumi em anos. E se o mundo não gosta, problema do mundo. Camila o abraçou forte. Te amo. Tanto. Eu também te amo. Mas no fundo, os dois sabiam. A tempestade estava apenas começando. Porque 2 semanas depois, a mãe de Ji-hoon ligou de novo. Dessa vez, não era para sugerir. Era para exigir. Estou indo aí. Amanhã. Chego às 10 da manhã. Quero conhecer essa mulher que virou minha nora sem eu saber. Oma. Não oma nada.
Você tem responsabilidades, Ji-hoon. Com a família. Com o nome Park. E vai me explicar direitinho o que está acontecendo. E desligou. Ji-hoon ficou parado, telefone na mão, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Ligou para Camila. Ela atendeu rindo, provavelmente brincando com Sumi. Oi, amor. Minha mãe vem amanhã. O riso parou. O quê? Ela tá vindo do Brasil. Quer te conhecer? Silêncio. Depois. Ji-hoon, eu. Eu não tô pronta. Eu também não. Mas a gente vai enfrentar junto. Tá? Juntos. Camila respirou fundo. Tá. Juntos. Mas quando desligou, ela sentou no chão e chorou. Porque enfrentar a mãe de Ji-hoon não era só conhecer a sogra. Era enfrentar um mundo inteiro que dizia que ela não era boa o suficiente. E pela primeira vez, ela se perguntou se realmente era. Na manhã seguinte, Camila acordou cedo. Escolheu a roupa mais formal que tinha. Uma calça preta, uma blusa branca simples. Prendeu o cabelo. Tentou parecer o que não era. Ji-hoon a viu e balançou a cabeça. Não. O quê? Não tenta ser outra pessoa. Ela vai te conhecer do jeito que você é. Mas, do jeito que você é, Camila, é como eu te amo. Ela olhou para a própria reflexão. Soltou o cabelo, trocou a blusa formal por uma mais colorida, mais ela, e respirou fundo. Quando a campainha tocou às 10 em ponto, os três estavam na sala. Ji-hoon abriu a porta. Sua mãe estava impecável. Tailleur bege, cabelo curto perfeitamente arrumado, expressão gelada. Ela entrou sem cumprimentar. Olhou ao redor do apartamento. Depois olhou para Camila. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu vontade de desaparecer. A mãe de Ji-hoon falou em coreano. Rápido, cortante. Ji-hoon respondeu na mesma língua. O tom subiu. Sumi se escondeu atrás de Camila. E Camila, que não entendia uma palavra, sabia exatamente o que estava sendo dito. Até que Ji-hoon disse, em português, chega. Sua mãe o olhou, chocada. Vamos falar em português, porque Camila merece entender o que você está dizendo dela. A senhora pode não gostar dela. Pode achar que ela não é apropriada. Mas ela é a mulher que eu amo. E vai respeitar ela dentro da minha casa. A mãe dele ficou pálida. Como você ousa? Como eu ouso o quê? Defender a mulher que eu amo? Proteger minha filha de julgamento? Viver minha vida? Você não tem direito. Tenho todo o direito. Sou adulto, sou pai, sou dono da minha vida. A mulher olhou para Camila com tanto desprezo que doeu fisicamente. Você fez meu filho se virar contra mim. Camila engoliu em seco, mas ergueu a cabeça. Com todo respeito, Sra. Park, seu filho se virou para a felicidade. Não contra a senhora. Só que a senhora tá do lado errado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até que Sumi saiu de trás de Camila. Caminhou até a avó e disse, em coreano, algo que fez a mulher piscar surpresa. Ji-hoon traduziu baixinho para Camila. Ela disse, a Camila é boa, ela faz a gente feliz. E a vovó devia dar uma chance antes de julgar. A mãe de Ji-hoon olhou para a neta, depois para Camila, depois para o filho. E pela primeira vez, algo rachou naquela máscara de gelo. Quero café. A voz dela saiu menos dura. Camila piscou. Eu faço. E foi para a cozinha, mãos tremendo, coração disparado. Porque aquilo talvez fosse uma chance. Camila preparou o café do jeito brasileiro. Forte, coado na hora, com aquele cheiro que enchia a cozinha. Arrumou uma bandeja com xícaras, açúcar, leite. Suas mãos ainda tremiam, mas ela respirava fundo tentando se acalmar. Quando voltou para a sala, a mãe de Ji-hoon estava sentada no sofá, ereta, mãos cruzadas no colo. Sumi estava ao lado dela, mostrando um desenho. Vovó, olha, eu que fiz. Com a Camila. A mulher olhou para o desenho. Uma família. 3 pessoas de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelo comprido, uma criança pequena. O sol brilhando acima. Camila colocou a bandeja sobre a mesa. Desculpa se não é do jeito que a senhora está acostumada. Aqui a gente toma café assim. A mãe de Ji-hoon pegou a xícara. Bebeu um gole. Fez uma pausa. Está bom. Obrigada. Silêncio. Ji-hoon estava tenso, pronto para intervir. Mas sua mãe falou primeiro. Dirigindo-se a Camila, em português com sotaque carregado. Você ama meu filho? Camila não hesitou. Amo. Com tudo que eu sou. E minha neta. Amo ela também. Como se fosse minha. A mulher assentiu devagar. E está preparada? Para quê? Para tudo que vem com isso.
Os julgamentos, as críticas, a pressão. As pessoas que vão dizer que você não é boa o suficiente, que só está atrás do dinheiro, que é interesseira. Camila sentiu a garganta apertar, mas não desviou o olhar. Não vou mentir e dizer que não me machuca. Por que machuca? Mas aprendi a vida inteira a não deixar os outros definirem quem eu sou. E não vou começar agora. A senhora pode não gostar de mim. Pode achar que eu não sou a escolha certa para o seu filho. Mas eu sou a escolha dele. E ele é minha. E a gente vai fazer dar certo, com ou sem aprovação. A mãe de Ji-hoon a estudou por um longo momento. Depois olhou para o filho. Você tem certeza? Mais do que qualquer coisa na minha vida. E se eu não aceitar? Vou respeitar a senhora, mas não vou abrir mão dela. A mulher suspirou. Passou a mão pelo cabelo. De repente pareceu menor. Mais velha. Cansada. Quando Hye-jin morreu, pensei que você nunca mais ia se recuperar. Você se fechou tanto que eu achei que tinha perdido meu filho também. Só sobrou o empresário. O pai. Mas o Ji-hoon. O menino que ria, que sonhava. Esse eu pensei que tinha morrido junto com ela. Ela olhou para Camila. E então você aparece. E meu filho volta a sorrir. Minha neta volta a ser criança. Esta casa. Ela pausou, olhando ao redor. Esta casa que era fria e vazia agora tem vida. Tem cores. Tem alegria. E os olhos dela estavam brilhando. Como eu posso ser contra isso? Ji-hoon ficou sem palavras. Camila sentiu as lágrimas virem. Oma, não vou mentir. Você não é o que eu imaginava para meu filho. Mas talvez seja exatamente o que ele precisa. Ela se levantou, caminhou até Camila. Ficou na frente dela. Cuida dele. Cuida da minha neta. E deixa eles cuidarem de você também. Camila assentiu, chorando abertamente agora. Eu prometo. A mãe de Ji-hoon a puxou num abraço. Rápido, breve, mas genuíno. E quando se afastou, ela estava sorrindo. Pequeno, quase imperceptível, mas real. Ji-hoon abraçou a mãe. Sussurrou algo em coreano que Camila não entendeu, mas pelo jeito que ele assegurava, ela sabia que era um obrigado. Sumi pulou do sofá. A gente pode comer bolo agora? Que bolo? Camila riu entre as lágrimas. A Camila sempre faz bolo quando tem visita. É tradição. Tradição. A mãe de Ji-hoon repetiu a palavra. Gosto de tradições. Então vamos fazer bolo. Camila piscou. A senhora quer ajudar? Ensina essa vovó velha como faz bolo brasileiro. E pela primeira vez, Camila viu de onde Ji-hoon havia tirado aquela força. Aquela capacidade de mudar, de se abrir. A mãe dele era dura. Era formada por expectativas e tradições. Mas por baixo daquilo havia amor. Um amor que estava aprendendo a se expressar de formas novas. As três foram para a cozinha. Farinha, ovos, açúcar, risos. A mãe de Ji-hoon perguntava sobre ingredientes. Sumi lambia a colher. Camila ensinava, paciente. E Ji-hoon ficou na porta, apenas observando. Sua família, sua mãe, sua filha, a mulher que amava. Juntas, criando algo novo, algo doce, algo delas. Naquela tarde, depois que o bolo saiu do forno e todos comeram pedaços grandes demais, depois que Sumi cochilou no colo da avó, depois que a mãe de Ji-hoon disse que ia estender a visita por mais alguns dias para conhecer melhor o Brasil, Ji-hoon e Camila ficaram na varanda. A cidade pulsava lá embaixo. O sol se punha tingindo tudo de laranja e rosa. Você tá tremendo, ele notou. Camila riu. Nervosa. Ainda tô processando. Sua mãe me abraçou. Ficou do nosso lado. Ela é surpreendente. Quando quer ser? Será que vai ser sempre assim? Sempre como? Assustador. Intenso. Difícil. Provavelmente. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Mas vai valer a pena? Ji-hoon a puxou para perto. Beijou o topo da cabeça dela. Já tá valendo. E vai valer cada vez mais. Eles ficaram assim até o sol desaparecer completamente. Até as luzes da cidade acenderem uma a uma. E Camila pensou que talvez, só talvez, ela pertencesse ali. Naquele apartamento. Naquela cidade. Nos braços daquele homem. Não porque ela havia mudado, mas porque ele havia aprendido a receber. E às vezes, amor é isso. Não é dois mundos se tornando um. É dois mundos aprendendo a coexistir, a se respeitar, a se completar, mantendo suas diferenças, celebrando suas semelhanças e construindo algo novo, algo só deles. Os meses seguintes foram de transformação. A mãe de Ji-hoon voltou para a Coreia, mas agora ligava semanalmente. Não só para falar de negócios,
mas para perguntar sobre Sumi e sobre Camila. Ela começou a mandar receitas coreanas com vídeos explicativos para Camila tentar. Camila retribuía com fotos de pratos brasileiros que fazia. E lentamente, muito lentamente, uma ponte se formou entre dois mundos muito distantes. Na escola, as mães que antes fofocavam agora ficavam quietas. Ji-hoon havia deixado claro, numa reunião com a diretora, que Camila não era empregada. Era parte da família. E que qualquer desrespeito com ela seria levado muito a sério. Algumas mães pediram desculpas. Outras apenas pararam de falar. Camila não ligava mais. Ela havia aprendido que a opinião de gente que não importa não tem peso. Sumi estava florescendo. A menina que antes era quieta e retraída agora era a mais falante da classe. Fazia amigos. Ria alto. E quando os professores perguntavam sobre a família, ela dizia com orgulho: "Eu tenho um papai, uma Camila e uma vovó na Coreia. E todos nós somos uma família." Não havia confusão. Não havia vergonha. Apenas aceitação. A aceitação simples que só crianças conseguem ter. Ji-hoon mudou também. Começou a chegar em casa mais cedo, delegou mais na empresa, passou a priorizar jantares em família, passeios nos fins de semana, noites de filme abraçados no sofá. Ele aprendeu a rir. De verdade. Aquele riso solto que vinha da barriga. Aprendeu a ser imperfeito. A queimar o jantar e rir disso. A errar e pedir desculpas. A chorar quando precisava. Camila o havia ensinado que vulnerabilidade não era fraqueza. Era coragem. E quanto a Camila, ela continuou sendo exatamente quem sempre foi. Colorida, barulhenta, calorosa, mas agora com raízes, com um lugar, com pessoas que a amavam não apesar de quem ela era, mas por causa disso. Um sábado, 6 meses depois daquela conversa no café, Ji-hoon a levou para um lugar especial. Camila, venda nos olhos, reclamando que estava nervosa. Sumi ao lado, rindo, segurando a mão dela. Quando tiraram a venda, Camila ofegou. Eles estavam numa praia. Não qualquer praia. A praia de Recife, sua cidade natal. Como? Ji-hoon sorriu. Eu liguei para sua mãe. Perguntei qual era o lugar que você mais amava no mundo. Ela disse que era aqui, onde você brincava quando era criança. Onde você se sentia livre. Camila estava chorando. Minha família tá aqui? Esperando na casa da sua mãe. Nós vamos passar o fim de semana todo. Ela o abraçou. Forte, desesperado. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas tem mais. O quê? Ji-hoon se afastou. Ajoelhou. Tirou uma caixa do bolso. Camila congelou. Sumi bateu palmas. E ali, com o mar quebrando atrás dele, com o sol se pondo, com a brisa salgada soprando, Ji-hoon disse: Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que amor não é controle, é liberdade. Não é perfeição, é aceitação. E eu não quero passar um dia da minha vida sem você. Abriu a caixa. Um anel. Simples. Delicado. Perfeito. Camila Santos. Você aceita casar comigo? Camila caiu de joelhos na areia. Sim. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela. Ela o beijou. E Sumi pulou em cima dos dois, rindo. A gente vai ser uma família de verdade agora. A gente sempre foi, meu amor, Ji-hoon disse. Sempre foi. Naquela noite, reunidos na casa da mãe de Camila, com toda a família dela rindo e comendo e fazendo barulho, com Sumi correndo entre os primos, com a mãe de Camila abraçando Ji-hoon como se fosse filho, Camila olhou ao redor e percebeu. Isso era amor. Não as versões bonitas de filme, mas a real, bagunçada, complexa. Cheia de diferenças e desafios e momentos difíceis, mas também cheia de risos, de comida compartilhada, de mãos entrelaçadas, de escolhas diárias de ficar, de lutar, de não desistir. E valia a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada dúvida. Valia tudo. O casamento aconteceu 6 meses depois. Não foi grande, não foi luxuoso. Foi deles. Uma cerimônia simples num jardim em São Paulo. Flores brasileiras misturadas com lanternas coreanas. Música de ambos os países. Comida fusion que a mãe de Camila e a mãe de Ji-hoon prepararam juntas, numa cozinha caótica e barulhenta, que terminou em amizade genuína. Sumi foi da minha. Usava um vestido branco com detalhes em hanbok tradicional, que a avó coreana havia mandado fazer. Ela levou as alianças com tanta seriedade que todos riram. Camila entrou sozinha. Não porque não tinha pai, ele havia morrido quando ela era criança, mas porque ela sempre havia sido independente.
E queria mostrar que estava escolhendo aquilo por vontade própria. Não sendo entregue, mas caminhando. Ji-hun a esperava no altar. E quando a viu, vestida de branco simples, cabelo solto com flores, sorrindo aquele sorriso que era puro sol, ele chorou. Chorou na frente de todos. Sem vergonha. Sem medo. Porque Camila havia lhe ensinado que emoção não era fraqueza. Os votos foram curtos, diretos, verdadeiros. Camila disse: Eu prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Quando você for forte e quando precisar de colo. Prometo ser seu porto seguro, sua risada, sua casa, e prometo cuidar da nossa família com tudo que eu sou. Ji-hun respondeu: Eu prometo honrar você, respeitar você, nunca tentar mudar quem você é. Prometo escolher você todo dia. Não por obrigação, mas por amor. E prometo construir uma vida onde você sempre se sinta livre para ser inteira. Quando o celebrante disse: Pode beijar a noiva? Ji-hun a puxou para perto e sussurrou: Obrigado por me salvar. Camila sorriu contra os lábios dele. Você me salvou também. E se beijaram, sob aplausos, sob lágrimas, sob bênçãos de duas famílias que haviam aprendido que amor não tem fronteiras, que não se limita à classe social, que não se prende a expectativas. Amor é escolha, é coragem, é dois mundos decidindo se encontrar no meio. A festa foi barulhenta, tinha samba, tinha K-pop, tinha tios brasileiros dançando forró com primos coreanos que não entendiam os passos, mas tentavam mesmo assim. Tinha comida demais, risadas demais, alegria demais. E no meio daquela bagunça linda, Ji-hun e Camila dançaram. Lento, grudados, sem ligar para a música que tocava, apenas sentindo. Tá feliz? Ele perguntou. Mais do que eu achei que era possível. E você? Ele a girou. Trouxe de volta para os braços. Olhou nos olhos dela. Eu não sabia que podia ser assim. Tão completo, tão leve, tão certo. Camila beijou o canto da boca dele. A gente merece. Merecemos. E merecia mesmo. Porque haviam lutado. Haviam enfrentado medos. Haviam desafiado expectativas. Haviam escolhido amor acima de conveniência. E agora estavam ali. Casados. Família. Para sempre. Quando a festa terminou. Quando os convidados foram embora. Quando Sumi dormiu, exausta e feliz. Ji-hun e Camila ficaram na varanda do apartamento. O mesmo lugar onde meses atrás ele havia admitido que a amava. Só que agora ela tinha um anel no dedo. E ele tinha um sorriso permanente no rosto. A gente conseguiu, Camila disse baixinho. Conseguimos. E vai continuar conseguindo. Todos os dias. Ela encostou a cabeça no peito dele. Ouviu o coração batendo. Constante. Forte. Vivo. Te amo, Ji-hun Park. Te amo, Camila Park. E ficaram assim, abraçados, enquanto a cidade dormia, enquanto o mundo continuava girando, enquanto sua história, que começou com uma demissão inesperada e uma revelação de criança, se transformava em algo maior, algo eterno, porque essa é a verdade sobre amor verdadeiro. Ele não é fácil, não é perfeito, não é sem dor, mas é real, é profundo, é transformador, e quando você encontra, quando você realmente encontra, você segura com força, você luta, você escolhe. Todo santo dia, você escolhe. E Ji-hun e Camila escolheram. Ontem, hoje, e todos os amanhãs que viriam. Juntos. Para sempre. Uma família construída não por sangue ou status ou expectativas, mas por amor. Puro, simples, avassalador. Amor.